Bom, pessoal, vocês sabiam que alguns aplicativos que você usa no dia a dia, principalmente o WhatsApp, né, que é o mais usado aqui no Brasil, podem estar olhando suas mensagens e arquivos antes mesmo de você enviá-los. Olha só que bizarro isso aqui. Pois é, cara, existe aí uma tecnologia que faz justamente isso, um tipo de varredura que acontece dentro do seu próprio celular, cara. Olha que bizarro. E o problema, meu amigo, o problema é que você muitas vezes nem percebe que isso está acontecendo. E isso, cara, levanta sérias questões de privacidade. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como isso funciona e por que você precisa ficar atento sobre isso. E isso aqui é tão preocupante, galera, que eu não vejo ninguém falar sobre isso. Pouquíssimas pessoas estão falando sobre isso. Mas vocês vão entender tudo isso agora nesse vídeo aqui. Então vem comigo porque você vai entender tudo agora. Gui, conta pra gente o que é isso, como funciona, cara, porque tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. Então, vamos falar sobre essa tal de varredura do lado do cliente. Já ouviu esse termo? Parece complicado, mas na real é bem mais simples do que parece. Sabe quando você vai passar roupa em casa e antes de sair do armário você já confere se a roupa está limpa, sem manchas, alinhada? Então, é mais ou menos a mesma ideia, só que aplicada no celular. Varredura do lado do cliente significa que o celular ou app faz uma espécie de checagem diretamente dentro do seu aparelho, sem precisar mandar nada para o servidor primeiro. Ou seja, em vez de mandar suas mensagens, fotos ou arquivos para um servidor para análise e só depois receber um aviso, o próprio telefone já analisa tudo antes de sair. E isso acontece automaticamente, sem você perceber na maioria das vezes. Agora calma, não é que seu celular virou um espião do nada. Normalmente essas varreduras têm objetivos que parecem legais, tipo detectar vírus, arquivos perigosos ou, no caso de alguns governos, materiais ilegais. Mas o problema é que, quando você não sabe o que está acontecendo, você perde o controle sobre seus próprios dados. É como se alguém estivesse olhando seu armário sem pedir permissão. Assustador, né? Para ficar mais concreto, imagina que você está trocando mensagens com um amigo no WhatsApp ou no Signal. Em vez dessas mensagens saírem direto do seu celular para o outro contato, existe a possibilidade de o app dar uma olhadinha no conteúdo antes, só para ver se encontra algo que ele considere suspeito. Pode ser uma palavra-chave, uma imagem com conteúdo impróprio ou algum arquivo que esteja listado numa espécie de lista de alerta que o app verifica. E aqui vem uma parte que é meio complicada, mas vou simplificar. Para fazer isso, a tecnologia usa uma espécie de assinatura digital ou resumo do conteúdo. Tipo uma impressão digital das mensagens ou arquivos, que não revela exatamente o que tem dentro, mas ajuda a identificar padrões que foram considerados suspeitos por quem fez a lista. Então, tecnicamente, eles não precisam ler todo o conteúdo, mas conseguem identificar certas coisas. Mas e o problema? O problema é que, mesmo sem ler diretamente, isso abre espaço para abusos. Por exemplo, se a lista de padrões suspeitos tiver erros, seu celular pode acabar marcando coisas que não são perigosas. Ou pior, se essa tecnologia for usada de forma errada, poderia monitorar informações sensíveis suas sem você autorizar, tipo fotos pessoais, conversas privadas, documentos. É tipo deixar alguém com a chave do seu armário. Você não sabe o que ele vai mexer. E outra coisa importante, isso não é só teoria. Tem casos reais acontecendo. Alguns celulares Android, por exemplo, têm um sistema chamado Safety Core, que faz algo parecido com varredura silenciosa de conteúdo. Falando em Safety Core, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então já se inscreve aí, porque o próximo vídeo vai ser sobre isso. Ele analisa fotos ou mensagens dentro do aparelho, classifica imagens sensíveis e às vezes mostra alertas ou bloqueia conteúdo. O problema? Muitos usuários nem sabem que esse sistema está lá, porque ele não aparece na interface do celular de forma clara. Ou seja, é uma varredura escondida, e isso levanta muitas questões de privacidade. Agora, pensa comigo, você gosta da ideia de alguém analisar suas fotos e mensagens sem você ver? A princípio, pode parecer que é para sua segurança, mas o risco é grande. Além disso, essas varreduras locais também podem ser alvo de ataques. Hackers poderiam, teoricamente, tentar enganar ou manipular esse scanner, ou até usar a própria função para espionar outras coisas no celular. Então não é só uma questão de privacidade, é também de segurança do aparelho.
Para deixar mais fácil de entender, vamos usar outro exemplo do dia a dia. Imagine que você tem uma caixa de correio em casa, mas alguém instalou uma câmera dentro dela para ver tudo o que você recebe antes de abrir. A ideia da câmera é boa? Pode até ser útil em alguns casos, tipo evitar correspondência perigosa. Mas o problema é que você não sabe quando ela está ligada, nem quem está olhando, nem se estão gravando informações demais. É isso que a varredura do lado do cliente faz no celular. E não é só o WhatsApp ou Signal que estão no meio dessa discussão. O tema vem sendo debatido em nível global, principalmente com a tal da proposta Chat Control na União Europeia. A proposta quer justamente que apps de mensagem criptografados façam varredura local para detectar material ilegal antes que ele seja enviado. Isso acende um alerta enorme sobre privacidade. Se um app começar a escanear mensagens antes de você enviar, sua segurança e privacidade podem ser comprometidas, mesmo que seja com boas intenções. Então, resumindo, varredura do lado do cliente igual scanner dentro do seu próprio celular, olhando mensagens, fotos e arquivos. Funciona sem você perceber, às vezes escondido, às vezes com alertas. Pode ser usado para segurança, mas também pode abrir espaço para abuso e invasão de privacidade. Há riscos de falhas, manipulação e até ataques cibernéticos. E olha só, mesmo que você use apps confiáveis como Signal ou WhatsApp, o fato de essa tecnologia existir já acende um alerta. Não é porque eles vão usar agora, mas o conceito existe e governos ou desenvolvedores podem tentar implementar de maneiras que nem sempre vão proteger você. Por isso é importante entender o que é, saber que existe e ficar atento às notícias e atualizações do seu sistema e apps. Não é só tecnologia futurista. Isso já está batendo na nossa porta e pode mudar totalmente como nossa privacidade funciona no dia a dia. Pois é, cara. E também, para que vocês entendam melhor, vocês têm que entender o que é o Chat Control da União Europeia. E para isso, nós temos o nosso parceiro aqui que vai explicar, o Gui. Explica aí, Gui. O Chat Control na União Europeia é um dos exemplos mais comentados hoje sobre varredura do lado do cliente. A proposta quer obrigar aplicativos de mensagem que usam criptografia, como WhatsApp e Signal, a escanear mensagens antes de serem enviadas para identificar material ilegal, principalmente relacionado a abuso infantil. Na teoria, parece uma medida de proteção, mas o problema é que, para funcionar, os apps teriam que analisar o conteúdo no celular de cada usuário. Isso gera um grande alerta de privacidade, porque mensagens privadas seriam avaliadas antes mesmo de você enviá-las, e você não teria como verificar se essa checagem é feita corretamente ou se está sendo usada apenas para o propósito declarado. No Android, já existe algo parecido chamado Safety Core, que funciona dentro do sistema e faz varredura silenciosa de fotos e arquivos, classificando conteúdo sensível. O ponto crítico é que o usuário nem sempre sabe que ele está lá. Ele pode, por exemplo, alertar ou bloquear imagens consideradas sensíveis, mas não há transparência completa sobre como o conteúdo é avaliado ou o que mais o sistema pode estar monitorando. Isso gera uma sensação de perda de controle sobre os próprios dados. Estudos técnicos e acadêmicos também mostram que essas tecnologias podem ter vulnerabilidades. Hackers podem, teoricamente, enganar o scanner ou explorá-lo para acessar dados sensíveis que você acreditava estarem protegidos. Além disso, há risco de falsos positivos. Arquivos ou mensagens inofensivas podem ser sinalizados como suspeitos, gerando alertas ou bloqueios indevidos. O resultado é que tanto propostas de lei, como o Chat Control, quanto sistemas existentes, como o Safety Core, ilustram que a varredura do lado do cliente já está acontecendo ou pode acontecer em breve. Mesmo que o objetivo seja segurança ou proteção, há riscos reais de abuso, invasão de privacidade e perda de controle sobre informações pessoais. Usuários precisam estar atentos, entender os impactos e acompanhar atualizações e notícias sobre essas tecnologias. E olha só, galera, minha opinião em relação a isso aqui. Essa história de varredura do lado do cliente é extremamente prejudicial para o usuário comum, ou seja, eu e você aí do outro lado. E não é exagero dizer que pode mudar completamente a forma como a gente lida com o celular e privacidade, tá bom, galera? Quando a gente fala de privacidade digital,
não é sobre ninguém pode ver minhas mensagens, não é só sobre isso não, tá, cara? É sobre ter controle total sobre os próprios dados, decidir o que compartilho, quando compartilho e com quem compartilho. A varredura do lado do cliente, por mais que venha, né, com a promessa de proteger ou alertar sobre conteúdos perigosos, tira esse controle do usuário e coloca ali o nosso próprio aparelho como instrumento de monitoramento, muitas vezes sem que percebamos. E isso, cara, é perigoso. Primeiro ponto aqui. Para o usuário comum, ou seja, eu e você, que não entende ali detalhes da tecnologia, eu entendo um pouco, mas você do outro lado pode não entender, mas você vai aprender com o passar do tempo aí, com o nosso canal aqui. Então, quem não entende detalhes de tecnologia, isso cria uma sensação de vulnerabilidade constante, né? Você está digitando uma mensagem para um amigo ou enviando ali uma foto para alguém e, na prática, alguém ou algum sistema pode estar analisando antes de chegar ao destino. É assim que funciona. Mesmo que esse alguém, né, vamos colocar entre aspas, seja um aplicativo confiável ou um sistema de segurança, a sensação é a mesma. Você não está mais no controle do que acontece ali dentro do seu smartphone, do seu celular, né, cara? E isso é pesado. O celular se tornou uma extensão da nossa vida pessoal. Ali estão nossas conversas, nossas fotos, documentos, dados bancários, contatos. E ver que tudo isso pode ser verificado sem que a gente perceba é assustador e bizarro ao mesmo tempo. Segundo ponto, a privacidade está diretamente ligada à segurança. Quando um sistema interno do celular começa a escanear mensagens ou arquivos, ele cria novos pontos de vulnerabilidades. Hackers podem explorar falhas desses scanners, encontrar maneiras, né, de enganá-los ou até usar essa função para acessar dados que antes estavam protegidos. É como se a porta da sua casa estivesse trancada, mas alguém tivesse ali instalado uma fechadura dentro da fechadura original. Deu para entender? Então você acha que está seguro, mas na verdade existe uma brecha que você nem imagina. Ou seja, meus amigos, isso não só ameaça a privacidade, como também aumenta o risco de ataques e exposição de informações sensíveis. Outro problema enorme aqui é a normalização desse tipo de vigilância. Quando governos ou grandes empresas começam a implementar essas tecnologias, a tendência é que o público aceite sem questionar que alguém esteja ali sempre monitorando as nossas mensagens, fotos e arquivos. E uma vez que isso se torna prática comum, fica muito mais fácil para essas tecnologias serem adaptadas ou usadas para outros fins, talvez menos nobres, sem que o usuário tenha a opção de recuar, tá certo? Ou seja, cara, o que começa como um suposto mecanismo de proteção, né, pode rapidamente se tornar uma ferramenta de controle e vigilância em massa, tá, meus amigos? E não podemos esquecer da questão da confiança, né? Usuários passam a desconfiar de aplicativos e sistemas que sempre usam, né? Mesmo confiáveis, como o Signal, ou o WhatsApp, ou o Telegram. O simples fato de existir a possibilidade de uma varredura dentro do próprio celular já abala a confiança que temos em serviços que prometem criptografia e privacidade total. Quando você digita uma mensagem, você quer ter certeza de que só a pessoa que você escolheu vai ler essa mensagem, não é verdade? E você não quer que um scanner interno do aplicativo ou do sistema possa analisar antes disso. Quebrar essa confiança tem um efeito psicológico enorme, meu povo, porque gera insegurança sobre o que realmente é privado. Além disso, mesmo com boas intenções, o risco de abusos e erros é gigantesco. A tecnologia pode identificar falsos positivos, classificar algo inofensivo como perigoso e tomar ações sobre isso sem que você saiba. E se um dia alguém mal intencionado conseguir acessar esse sistema,
pode transformar seu próprio celular em uma ferramenta contra você, coletando dados ou espionando sem que você perceba. Para o usuário comum que não tem como auditar aí ou controlar essas funções, isso é praticamente uma ameaça invisível. Por fim, meu povo, do ponto de vista geral, né, a varredura do lado do cliente representa uma perda significativa de autonomia digital. Estamos falando, galera, de uma invasão do que deveria ser a parte mais pessoal e protegida da nossa vida. O conteúdo do nosso celular, a promessa de segurança ou proteção nunca vai compensar o fato de que você não sabe exatamente o que está sendo visto ou analisado dentro do seu próprio aparelho. Para quem valoriza liberdade, privacidade, segurança, isso é extremamente problemático. Em resumo, cara, essa tecnologia, no meu ponto de vista, pode até ter utilidade em casos muito específicos, como prevenir crimes sérios, mas para o usuário comum, ela é um risco real, tá? Afeta a privacidade, enfraquece a segurança, cria vulnerabilidades, diminui a confiança em aplicativos confiáveis e abre espaço para abusos futuros. Na prática, estamos falando de uma invasão silenciosa que transforma nosso próprio celular em uma espécie de espião. E isso, cara, é algo que ninguém deveria aceitar sem questionar profundamente. A única maneira de se proteger é estar informado, acompanhar notícias, escolher aplicativos confiáveis e entender que a privacidade não é algo garantido, é algo pelo qual precisamos lutar e ficar atentos, né? E olha só aqui, cara, muita gente se pergunta, e essa tal de varredura, né, aí do cliente, já está aqui no Brasil ou é só lá fora? Cara, a resposta é sim. A varredura do lado do cliente já chegou sim aqui no Brasil e você nem sabia. E na verdade ela já está aí no teu celular. Isso mesmo, muitos usuários brasileiros, cara, estão usando aí dispositivos Androids que já possuem o Android System Safety Core instalado aí, cara, muitas vezes sem nem saber. Eu acho que vocês nem sabiam desse sistema aí, desse aplicativo Android System Safety Core, que já está instalado aí no seu celular. Esse aplicativo do Google, né, ele foi introduzido silenciosamente, olha aí, em 2024, ou seja, ano passado ele foi instalado no seu celular e provavelmente você nem sabia. Então ele está presente em bilhões de aparelhos ao redor do mundo, incluindo os vendidos no Brasil. Então ele foi projetado para detectar conteúdo sensível, como imagens íntimas, diretamente ali no dispositivo, sem enviar dados para servidores externos, certo? Embora o Google afirma que o Safety Core apenas oferece suporte local para recursos de segurança e que o processamento ocorre no dispositivo sem compartilhamento de dados, muitos usuários relatam preocupações sobre a falta de transparência e controle sobre essa funcionalidade, tá? Além disso, há propostas internacionais aí, cara, como o Chat Control, que acabamos de falar aqui, né? O Chat Control da União Europeia, visam implementar a varredura do lado do cliente em aplicativos de mensagens criptografadas como o WhatsApp e o Signal. Embora essas propostas ainda não tenham sido implementadas no Brasil, elas podem influenciar políticas globais e afetar usuários brasileiros que se comunicam com pessoas em outras regiões. Portanto, cara, sim, a varredura do lado do cliente já está presente aqui no Brasil, principalmente por meio do Safety Core. E há propostas aí internacionais que podem afetar a privacidade dos usuários brasileiros. Então é fundamental, como eu já disse aí para vocês, que nós consumidores, né, estejamos aí cientes dessas tecnologias e das implicações para a sua privacidade e segurança digital, tá bom? E aí, o que vocês acharam de tudo isso? E olha só, já se inscreve no canal porque o próximo vídeo, não sei se é o próximo ou o próximo do próximo, mas eu vou trazer um vídeo falando sobre o Safety Core. Esse aplicativo que foi instalado desde o ano passado aí silenciosamente dentro dos nossos aparelhos. Cara, é preocupante isso, tá? Então, espera que tá chegando um vídeo aí sobre isso. Compartilhe esse vídeo aí com a galera para as pessoas ficarem cientes do que está acontecendo, beleza? Não esquece de hypar também, se você puder. É nóis, encontro vocês aí na próxima conexão. Fui.